Olha, ainda falando de pandemia, já está aqui conosco no estúdio da 96 FM o diretor do Sindicato das Escolas Privadas do Rio Grande do Norte, Carlos Henrique, nosso amigo Carlinhos, para bater um papo sobre a volta às aulas. Além de Carlinhos, quem também vai participar da entrevista por telefone é o secretário de Educação do Rio Grande do Norte, Getúlio Marques. Vamos falar primeiro com o Carlinhos aqui. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite, Gustavo. Boa noite, audiência. Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer todo meu. Carlinhos, hoje é possível garantir que os alunos e professores vão respeitar as regras, todo o protocolo da Covid-19, todo o protocolo de segurança? Vamos lá. Eu vou pontuar aqui algumas coisas, porque essa decisão que a gente teve de abrir as aulas, aliás, as escolas, né? Baseado em Manaus, dia 1º de julho, a gente teve a informação que lá ia recomeçar, ia ter a retomada das aulas presenciais e, na verdade, o ensino híbrido. E a gente começou a pegar informações de Manaus a cada 2 dias, se poderia haver algum incidente em relação ao retorno das aulas presenciais, certo? Então, o que a gente fez? Eu e o presidente do Sindicato das Escolas, professor Alexandre, a gente fez o seguinte: Alexandre, a cada 2 dias a gente pega informações lá de Manaus do que está acontecendo na prática, não em teoria, se vai abrir, o que vai acontecer. Passado 30 dias, foi lá dia 6 que reabriram as escolas. Então vamos lá, quem foi que retomou? Todo mundo volta? Não, veja só, até porque muitos pais se sentem seguros de colocar os filhos. E isso é uma decisão única e exclusivamente, primeiro, respeitando todos os critérios que o Comitê de Saúde lá exige. Mesma coisa será feito aqui. Outro detalhe, decisão de mandar o menino para a escola, exclusivamente do pai, não da escola, certo? Porque muitas vezes os pais se sentem seguros e a gente reconhece que o maior patrimônio que se tem é a vida. Deixa eu só perguntar uma coisa que é uma dúvida, que suscita uma dúvida muito grande com relação a essa aula presencial. O pai que optar por não levar o filho para a escola, ele vai ter algum tipo de prejuízo? Não, nenhum, hein? Até porque o Conselho Nacional de Educação, junto com o Conselho Estadual de Educação, validou a questão até da avaliação desses alunos nas aulas remotas. Não terá nenhum prejuízo. Tanto é que Manaus, só para você passar alguns números aqui, quantas escolas retomaram? Menos de 50% das escolas. Quantos alunos dessas escolas, veja só, Natal tem 100 escolas, então 50 se adaptaram o protocolo, né, que é muito rigoroso, que às vezes eu até digo, olha, é mais rigoroso do que um hospital. Porque muitas vezes eu passei com meu pai uns dias internado, você não via distante o camarada lá limpando a maçaneta da porta. Nas escolas isso vai acontecer, entendeu? Aí o que acontece? Nisso aí, a gente começou a observar o seguinte: a frequência desses alunos, mesmo que fosse presencial, de menos da metade das escolas. Dessa metade, menos de 60% no ensino fundamental, aliás, um pouco mais de 60%, não chegou a nem 70%, os pais colocaram os meninos de volta na escola. Com um detalhe, mesmo assim é dividido, não vai toda a turma. Por exemplo, a turminha ali tinha 40 alunos, desses alunos só 50% os pais optaram para deixar na escola. Desses 40, 20 vai para a escola, desses 20 a escola ainda divide ainda, o distanciamento de 1,5 metro, tranquilo. E com todos esses protocolos. Outro problema também, que muitas vezes tem esse questionamento, que a gente também apurou, é a questão do transporte desses alunos, certo? Como é que a gente poderia... Tudo isso, o protocolo da gente exige um treinamento que o Sebrae está fazendo, os transportes escolares, disponibilizando esse treinamento, todo um critério muito rigoroso para que esses filhos, aqueles pais que não têm condição de levar os filhos na escola, que colocam numa van, essas vans são os motoristas, todos são treinados dentro de um protocolo muito rigoroso, entendeu? Então o que acontece? E a gente monitorando sempre Manaus. Por que Manaus? Muitas vezes você diz, olha, a escola na França abriu na França. A gente não pode comparar com a França por 2 motivos. Carga horária é diferente, o aluno lá, a carga horária é muito maior do que aqui no Brasil, não é verdade? Onde o aluno lá, ele passa 8 horas na sala de aula, 10 horas, na Coreia do Sul acho que 16 horas. A gente monitorou exatamente quem? Manaus, que tem até um clima um pouco parecido com a gente, com um detalhe, um pouco mais quente, que dificulta até o uso da máscara lá. Mas sem nenhum incidente. Manaus, Carlinhos, já retornou às aulas presenciais há quanto tempo? Desde o dia 6. Hoje é 8, mais de um mês, né?
Mais de um mês, sem nenhum incidente. A cada 2 dias, a gente liga para a presidente do sindicato dos donos de escola, 0 de incidente. Como é que, durante 24 horas, essas aulas iriam voltar próxima segunda-feira, dia 10? Isso. Como os pais receberam? Como é que está esse feedback? Como é que está essa relação? Os pais querem a volta? Vamos lá, veja só. Quando se faz, a gente deixa bem à vontade pelo seguinte. Veja só, o que acontece? A gente tem que respeitar à vontade, por exemplo, a pesquisa, a grande maioria, do jeito que o que aconteceu? Eu acho que quando o prefeito até anunciou a retomada das aulas, eu acho que faltou um pouco de comunicação, uma comunicação mais assertiva. É como se fosse abrir todo mundo e todo mundo voltasse para a sala de aula. Isso não vai acontecer. Até porque tem escolas que têm muita dificuldade, tá entendendo? Até de se adaptar a esse protocolo, que é muito rigoroso, certo? Sim, Gustavo, diga aí. Não, nós estamos na linha com o titular estadual da Educação, Getúlio Marques. Secretário, boa noite, Dinarte Assunção, o senhor está nos acompanhando, deve ter ouvido aqui que os colégios particulares trazem dificuldades, algum tipo de dificuldade aí nessa espécie de transição. Como é que está o planejamento no setor público? Boa noite, Dinarte, boa noite, ouvintes da 96. Nós, no setor público, tal qual o setor privado, também temos esse planejamento. Inclusive, algumas escolas já preparadas para isso, né, e algumas ainda com dificuldades, pelas dificuldades, inclusive, de compras, etc., que no setor público é um pouco mais burocratizado. E eu ouvi parte da entrevista, eu gostaria de saber quem é que está pela privada fazendo essa indagação, até para eu poder cumprimentá-lo, é o... Professor Carlos Henrique. O professor Carlos. Professor Carlos, né, a gente tem sempre trabalhado desde o dia 17, né, com a representação das escolas particulares, e quem representa nesse, a gente chama de Comitê Setorial da Educação, é o professor Alexandre Marinho, né, e ele tem sempre trazido essas reivindicações das escolas particulares, e que nós, né, temos também não só reconhecido todos os argumentos de vocês, mas encaminhados também para o comitê. E o que o professor colocou agora não deixa de ser verdadeiro, e eu acompanho também, porque nós como secretários nos reunimos praticamente todas as semanas, e agora nessas 2 últimas semanas, 2 dias por semana, nós estamos conversando, né, com os secretários do Brasil, isso nas terças e nas quintas, onde se apresentam quais os protocolos naqueles estados que estão se preparando para o retorno, né? E as informações que ele colocou sobre Manaus, ou sobre o próprio estado do Amazonas, são verdadeiras, sim, e a gente está acompanhando. Ao mesmo tempo, como você mesmo disse, né, apesar das semelhanças, do jeito que nós somos diferentes da França, as semelhanças com Manaus também existem, mas nós somos diferentes. E não só diferentes na questão geográfica, na questão de pessoal, inclusive pela visão, né, e pelo que se tem lá de toda a floresta amazônica, de temperatura, etc., também nós temos visões, né, de como vamos cuidar dessa pandemia, colocando aquilo que as próprias escolas particulares sempre nos disseram, né, a vida em primeiro lugar. E ninguém vai voltar, e isso é verdade, não é, de forma que a gente não esteja muito seguro. Por isso que todos vocês estão fazendo os protocolos, algumas escolas particulares estão muito bem, e você inclusive colocou outro ponto, que não é só dentro da escola, não é? Às vezes a escola, talvez o menino nunca passe, nunca transmita para outro dentro da escola, mas o problema seria nessa fase do transporte até a escola que vocês colocam, e é verdade, terça-feira inclusive nós vamos com o SEBRAE ver parte de um trabalho que o SEBRAE fez, isso também feito de acordo com o governo do estado, que também tem colaborado, a agência, a AGN nossa do governo do estado, tem inclusive financiado algumas instituições particulares que querem, né, melhorar, logicamente, as suas instalações e a sua segurança, e o SEBRAE tem feito toda essa consultoria. Eu vou até visitar uma em Parnamirim, né, com o João Hélio do SEBRAE. E isso é verdade, viu? Nós não descartamos, só que dentro do estado temos um comitê, né, a educação, ela tem toda essa visão de que as aulas precisam, não é nem as aulas, né, o aprendizado, até porque se
Se vai ter alguns alunos que ficam em atividades remotas, e a gente está entendendo que esses da atividade remota também estão tendo um aprendizado, significa que nós podemos ter essa discussão e essa oferta híbrida na hora do retorno. Então não teríamos nenhum problema. O que a gente precisa Secretário Getúlio? Pois não, só um minutinho. É preciso definir o quando, entendendo, inclusive, que não é uma questão só dentro da escola. É essa que Natal vai, quando ela vai chegando num ponto bom, não bom em relação ao resto do Brasil, mas ainda ruim em relação ao primeiro dia que paramos, que foi 17 de março, quando a gente só tinha praticamente um caso confirmado. Né? E naquele momento a gente parou e muita gente até imaginava que não ia chegar onde chegamos, porque parecia que havia um assombro na cidade, etc. E não é verdade, veja onde a gente chegou. E em março a gente tinha um só caso. Agora nós não temos só um caso, temos mais de um. E claro, cada vez que a gente abre um pouco, né, a tendência é haver um pouco mais, isso não estou dizendo que vai haver, estou dizendo que é uma tendência estatística, né, de haver um pouco mais, né, de transmissibilidade. É tanto que aqui nós estamos numa transmissibilidade baixa, já estamos nos preparando para um retorno no dia 17, mas aí deu uma subida novamente. Mas tudo bem, eu entendo as questões das escolas particulares, estamos aqui para ouvi-los e para levar suas reivindicações, não só para esse comitê, que é o comitê setorial, como também para o comitê científico do governo do estado. Desculpe aí se eu me alonguei um pouco. Secretário Getúlio, boa noite, Gustavo Negreiros. Eu queria saber do senhor se existe alguma data prevista para a volta das aulas e se há alguma possibilidade, por exemplo, de voltar em alguma região do estado e em outras não, se existe essa possibilidade dessa divisão. Tá bom, quem fez a pergunta agora? Gustavo Negreiros. Oi, Gustavo. Boa noite boa você, noite. Gustavo. Gustavo, existe a possibilidade, assim, primeiro a gente estava, né, a cada vez que se fez um decreto, né, de suspensão, vocês vejam que ele teve um dia de suspensão e um pouco antes nós fazemos essas reuniões de avaliação e elas foram sendo postergadas, né, e essa última também, do dia 17, nós já confirmamos naquele período, e a semana que passou eu tive presencialmente, né, numa reunião do comitê e discutimos sobre isso, né, e nessa discussão ficou de não tinha essa possibilidade na visão do comitê de nós retornarmos no dia 17. O próprio comitê ficou de me dar agora uma nova posição, isso em termos epidemiológicos, né, de segurança sanitária, até o final desse mês, porque a gente estava colocando essa possibilidade de retorno em setembro. Né, e tudo vai depender, logicamente, de novo, dessas condições do comitê. Por exemplo, São Paulo, né, que é outra situação, está programado há quase 3 meses, e a gente conversa muito que São Paulo tem uma força grande, tem condições de fazer coisas mais do que a gente por conta dos recursos que tem, mas São Paulo precisou agora de novo, né, postergar para outubro. Né? Então São Paulo, que retornaria agora em setembro, né, já postergou para outubro. Eu acho que dos poucos estados tem o Amazonas, o Maranhão com a possibilidade, tentou voltar com algumas escolas também do nível superior, mas teve alguns problemas, deu uma retornada e está voltando novamente. E os demais ou estão previstos a volta em setembro, como o nosso era agosto, nós vamos esperar mais uma decisão do comitê. Os outros estavam para setembro esperando decisões dos seus comitês. Então, Gustavo, e a outra pergunta é se é possível abrir por regiões. Eu acredito que sim, porque o que é que vai se estabelecer? Vão se estabelecer critérios, né, critérios científicos, né, claro, com todo cuidado com a população, e de repente, numa região que esteja a pandemia mais controlada, é possível que se abra. Inclusive, como disse a nossa secretária ontem, quando a gente coloca essa possibilidade de abrir uma escola ou outra não, inclusive privadas, é reconhecer que algumas escolas privadas, até pela inexistência da burocracia, né, se precisar comprar algo, se compra imediato, logicamente no serviço público a gente tem que ter todo um rito processual, e algumas escolas estão já até num ponto de que reconhecemos que dentro da escola não tem problema. O problema é como a gente fazer chegar esse aluno na escola. Então, para fazer chegar esse aluno na escola, ter a segurança, se for do transporte, quando se vai na van, naquela van escolar, mas nem todo aluno, inclusive em escola privada, porque tem escolas menores, vão de vans ou vão nos carros dos seus próprios pais. Alguns vêm de transporte coletivo, e é por isso que a gente tem que fazer uma análise mais multissetorial do que uma análise simplesmente só da escola. Secretário... Mas entendemos e vamos levar a posição das escolas particulares para que o comitê possa dar uma resposta mais adequada. Secretário Enio Cinedino. Oi, Cinedino, como vai? Tudo bem? Tudo bem.
Obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação aqui no Jornal das 6. Parte do Sindicato dos Professores defende que esse ano seja encerrado sem a conclusão do ano letivo. Qual é a sua opinião a respeito? Não, primeiro assim, o que a gente tem, não só aqui, eu digo com os outros secretários também no Brasil todo, é que o ano letivo de 2020 está comprometido, né? E não só aqui, como no mundo todo, com essa pandemia, as questões de acessibilidade, da própria conectividade para que a gente possa fazer o ensino remoto, e esse ensino remoto de forma digital, digamos assim, ele é muito complicado em estados como o nosso, né, que tem áreas rurais, e até em países também que tem essa dificuldade, porque nem todos os alunos têm acesso a esta, né, tecnologia. Mas, no caso aqui específico, o sindicato tem essa posição, né, a posição nossa é diferente, né, a nossa posição é que o ano não pode ser perdido, apesar de comprometido, o ano não está perdido. E por que eu digo que não está perdido? Porque nós continuamos, tanto que as aulas são suspensas presencialmente, mas as aulas feitas de outra maneira, não presenciais, elas acontecem. 82% das nossas escolas, das 615, nós temos praticamente 500 escolas que estão fazendo, usando a nossa plataforma digital do SIGEDUC, para acessar, seja salas de webconferência, onde o professor clica na sua sala e os alunos podem ter uma aula com ele, pode mandar para esses alunos YouTube, pode mandar para esses alunos aula. Temos convênios com a TV universitária e a TV Câmara, e agora estamos tentando um convênio com uma TV aberta, né, de canal aberto, uma TV privada que cubra mais o Estado, para acompanhar durante esse período, porque com certeza o retorno deverá ser híbrido, porque pelo que colocou, inclusive, o nosso colega das instituições privadas, o protocolo é o mesmo, ou seja, dentro da escola pública, não vai poder uma sala com 30 alunos. No máximo, ela vai ter 15, ou 12, ou 13, ou se dividir por um terço. Em alguns estados, dependendo da pandemia, estão se dividindo por um terço os alunos, e na sequência que os alunos vão chegando na escola a partir desse estudo que vai sendo feito com secretário. Pois não. De Norte de Assunção. Só para fechar isso aqui. Então, em princípio, é isso, né? Não temos esse problema, o sindicato defende assim, mas nós vamos fazer o ano. E só para fechar a questão do ano, nós defendemos que esse ano e o próximo ano seja um ciclo único, ou seja, os alunos que não conseguiram o aprendizado porque não tivemos condições no primeiro semestre, eles começariam não só no retorno, como o que já está sendo utilizado, como aproveitado, e eu teria 3 semestres para tentar recuperar ao invés de ter um semestre para recuperar outro. Isso é o que eu estou tentando, e é esse o plano que a gente tem e que vai sair nos protocolos provavelmente até o final dessa semana. Secretário, aí, então, fala. O senhor falou há pouco sobre uma questão, disse que só voltaria algo assim quando fosse seguro. Sim. E aí eu queria que o senhor pudesse comentar conosco quais são esses termos de segurança, até porque eu mesmo tenho dúvida o que é um critério de segurança que permite a abertura de alguns estabelecimentos, de alguns setores da sociedade, e quais são os critérios que são levados em conta na hora de discutir a abertura de escolas. O que significa segurança para as escolas em se tratando da pandemia de Covid-19? Tá bom, deixa eu tentar explicar aqui o que é que para a gente, né, da educação, o que significaria isso. Né? As escolas, né, de uma forma geral, elas têm uma aglomeração maior por obrigatoriedade. Por exemplo, o shopping pode abrir e vai para o shopping quem quiser. Mas na hora que abrir a escola, por isso que a gente tem todo esse cuidado, também foi colocado muito bem pelo colega, pelas instituições privadas, inclusive nas nossas reuniões aqui, né, que essa possibilidade que deu o Conselho Nacional de Educação de que os pais possam tomar essa decisão. De qualquer forma, nem todos os pais, né, têm essa condição de dizer eu vou ficar com os filhos em casa e fazer esse aprendizado em casa, nem sempre. Então, uma das questões que a gente coloca, primeiro, é que dentro das escolas é isso mesmo, são todas aquelas regras de distanciamento que as escolas estão fazendo, de sanitização, de um tapete que a gente possa, na entrada, já tentar desinfectar, né, de pias para lavar a mão, sabão, e tudo isso que eu acho que vai ser possível na escola. Em alguns momentos, inclusive, aquela proteção melhor para o professor com aquela máscara diferenciada, né, e também uma preocupação maior que a gente tem com os alunos dos anos iniciais, né, e logicamente a educação infantil,
e possivelmente não teria muito essa condição, até porque é proibido o uso de máscara até os 4 anos, então também tem umas dificuldades. Então, tem algumas especificidades. Mas quando a gente fala nessa segurança, é mais uma segurança vinda do comitê a partir do estudo científico do que essa de dentro da escola. Eu volto a repetir, para mim a escola em si, é onde a gente teria a melhor condição de fazer de cumprir esses requisitos, né? De estar finalizada, de estar mandando, de que a merendeira, ao invés de, no caso das escolas estaduais, que é o que a gente está já fazendo, né? Ao invés de fazer o lanche, cada um vai fazer o seu almoço, né? Utilizando um self-service, né? Então, ao invés de self-service, vai ser uma cantinha, digamos assim, fechada e tudo. Tudo essas questões de como a gente reduzir o risco de contaminação, de contágio. Ao mesmo tempo, né, nós temos esse problema que é da sociedade como um todo e da população. Né? Acredito nós aqui que se não tivesse tido tanta resistência, né, ao ficar em casa no período correto, talvez nós não tivéssemos chegado aos números que chegamos hoje. Então precisamos realmente baixar esses números, e aí eu não posso dizer com precisão, o pessoal da área científica que tem isso, porque nesse comitê, além de geógrafos que trabalham com a questão demográfica, né, os estatísticos que trabalham quanto é que cada um pode contaminar outro, por exemplo, o que perceberam nessa última indicação de transmissibilidade em São Gonçalo, né, ela é bem maior do que a de Natal, e tem alunos de São Gonçalo que vêm para Natal. Então, não é uma coisa tão fácil, é tão complexo que vocês percebem que até hoje, dos nossos 27 estados, temos Amazonas e com a possibilidade do Maranhão. Por enquanto, todos os nossos outros estados estamos discutindo e procurando saídas, né, que protejam cada vez mais o estudante. Eu acho que a saída final vai ser essa questão híbrida, né, a gente tem que investir um pouco mais, e a gente já está fazendo todos os contatos para investir como é que os alunos podem acessar a essas tecnologias, e a única vantagem de tudo isso é que a gente vai avançar uns 10 anos, né, por conta desse ano, porque se não tivesse isso, talvez a gente ainda estivesse reagindo à implantação dessas novas tecnologias dentro da escola. E isso vai ser um salto no futuro para a educação, mesmo que a gente tenha perdido agora nesse período, né, mas perder um pouco para ganhar na frente. Eu acho que é por aí que a gente trabalha. Secretário? E mantendo a vida das pessoas segura. Pois não. Secretário, tanto o senhor como o Carlos Henrique aqui, Carlinhos, falaram que uma referência que vocês têm é o Amazonas, Manaus. Então eu estou vendo aqui uma matéria que as aulas presenciais da rede pública de Manaus vão voltar agora, dia 10. Sendo que as aulas presenciais na rede privada já tinha voltado há quase um mês. Isso pode acontecer aqui no estado? É possível, sim. É um pouco do que eu já disse antes. E, por enquanto que a gente tem trabalhado, né, esse retorno a partir das condições de segurança, e na hora que abrir, no próprio estado, eu acho que foi Gustavo que perguntou, né? Então, no próprio estado, Gustavo, a gente poderá ter algumas regiões ou algumas escolas que não vão poder voltar nesse período presencialmente. E com essa volta presencial, como já disse aqui o próprio Carlos Henrique, né, de forma gradual, isso é possível em qualquer das nossas entidades, seja entidade pública, seja entidade privada, desde que a escola esteja preparada e que naquele local, naquela região, naquela cidade, né, as condições, né, sanitárias estejam controladas. Esse é o critério, né? Não vai ter assim, nenhuma coisa espetaculosa, né, de uma coisa diferenciada. A privada volta porque privada já tá. As privadas que tiverem, na hora que disserem, as condições sanitárias permitem que haja o deslocamento de mais pessoas, porque, para que vocês tenham ideia, vocês sabem disso mais do que eu, que vocês são jornalistas, né, isso aqui significa mais de 1 milhão de pessoas que praticamente deixaram de sair de casa durante esse período, né, estudantes, professores, os servidores que trabalham na escola, o pessoal de apoio. Então isso dá mais de 1 milhão de pessoas, veja, quase 1/3 da população norte-riograndense. Ora, se nós temos isso e chegamos ao que chegamos, imagine com todas essas pessoas na rua naquele tempo que muita gente já queria voltar. Eu me lembro que nós discutimos muitas vezes, né, e é natural, né, cada um tem uma forma de pensar e de agir em cima de alguns números, mas nem todos têm todos os números. O comitê trabalha com questões científicas, por mais que alguns não concordem, é natural também,
Afinal de contas, a gente está aí para isso, né? Tem que respeitar a opinião de cada um, mas nós, governo do Estado, a governadora, Secretaria de Educação, vai acompanhar aquilo que o Comitê Científico indicar. E reconhecendo todos os problemas, né, econômicos que estão acontecendo, mas a gente fazendo um pouco mais de calma para que não tenha que fazer o retorno, como bem disse aqui o Carlos Henrique, como aconteceu na França, que é diferente da gente, concordo plenamente. Mas 70 escolas voltaram, tiveram que depois parar tudo, voltaram novamente. E muitos países, né, que abriram comércio e agora voltaram. A Suécia, que não fez o controle, e aí a pandemia lá na Suécia foi maior do que naqueles que fizeram o controle. Então, cada um pensou de um jeito e vai aprendendo. É uma coisa nova. Não é? Aqui ninguém está criticando quem fez de um jeito ou do outro. Apenas a gente está dizendo que todos nós vamos aprender. E com os erros para a gente não cometer outros erros no futuro. Secretário. A Secretaria sempre conversando com as escolas, inclusive com as escolas particulares. Secretário Getúlio Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal das 6. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Carlinhos, você ouviu aí a palavra do secretário de Educação, Getúlio Marques. Ele disse que vai aguardar a decisão do famoso Comitê Científico. Isso. Né? Eu não sei que tipo de expectativa essa decisão do Comitê Científico cria. Se for esperar ter um caso como a gente tem em março, não deixa acabar. Mas enfim, você estava dizendo que algumas escolas particulares já estão prontas, já estão rigorosamente seguindo o protocolo, inclusive algumas já entraram até com relação a treinamento e tal. Exatamente. Tal. E então, aí? Veja só, é muita responsabilidade. Hoje eu estava conversando com o nosso presidente, Alexandre, que muitas vezes, do jeito que muitos canais aí divulgam, que a questão da escola é como se fosse um problema a escola particular que quer ganhar dinheiro. Até porque a gente tem um papel social tão importante, Gustavo, Ininarte e ouvintes. A nossa volta presencial, ela vai até onerar muito mais do que a gente continuar no remoto, entendeu? Até porque para a gente se enquadrar nesse protocolo é muito rigoroso, o custo vai lá para cima. Mas o que a gente tem que atender também? Pais que hoje já voltaram à sua vida normal, tem que trabalhar, ele não tem com quem deixar essas crianças. Tem situações de pais que a gente sempre escuta, quando é que as escolas, porque eu não tenho como deixar meu filho, eu já voltei à minha vida normal. E a escola, pelo protocolo, você pode ter certeza, até o secretário aí confirmou, que é muito rigoroso, é um cuidado especial, porque é uma vida que a gente está cuidando ali. E eu quero até agradecer essa oportunidade, porque muitas vezes o que se vende é que a escola está pensando só na questão financeira, e não é. Porque se a gente pensasse na questão financeira, a gente não ia retornar agora não, porque com o ensino híbrido, você tem a questão presencial, que isso custa de tudo no mundo, principalmente do protocolo, que é muito rigoroso, a gente tem que testar professor, a gente tem que identificar, até, por exemplo, até um detalhe que eu queria colocar aqui. Natal, hoje a taxa de transmissibilidade é menos de 1. São Gonçalo, que é aqui vizinho, tá 5, um exemplo. Até isso, a gente vai identificar esse aluno que mora em São Gonçalo, que vem estudar em Natal, para que ele fique em casa, não venha, entendeu? E todos os colaboradores, incluindo professores, serão testados antes do início das aulas. E outro detalhe, muito importante, a gente vai treinar todo esse povo e nem todo mundo volta. Tem muitas escolas aqui, se a gente abrisse agora dia 10, eu acredito que 20% das escolas aqui abririam. Porque é muito rigoroso a gente se enquadrar nisso aí. E quando você fala nesse enquadramento, que é muito rigoroso, aí uma pergunta que muitos pais fazem é o seguinte: a partir do momento que a escola oferece o ensino presencial, o ensino remoto literalmente acaba? Não, simultâneo. Isso aí é simultâneo. Ou seja, o pai que optar pela criança, pelo aluno, pelo adolescente que ficar em casa, ele vai continuar recebendo as aulas remotamente. Remotamente, do mesmo jeito que ele vinha recebendo. Certo? E aquele aluno, mesmo aquele aluno que ele vem para a escola presencial, o que a gente está fazendo? O que a gente sugeriu? Mas cabe ao comitê avaliar e decidir, certo?
A gente respeita. Isso aí a gente até entende também que a situação da escola pública é muito diferente da escola privada. Até para você trocar uma lâmpada numa escola pública é uma burocracia mais do mundo, entendeu? Demora muito para acontecer as coisas, na escola privada não. E o retorno, até pela quantidade também de alunos das escolas privadas, é bem menor do ensino fundamental. Aqui na prefeitura, eu acho que tem 58 mil só aqui na prefeitura matriculados. E mesmo assim não vai voltar todos esses alunos. Vocês desenvolveram um protocolo sanitário, né, com toda a segurança. Eu vou fazer uma pergunta aqui, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, se vocês estão tão convictos de que é seguro, vocês já consideraram ajuizar uma ação? Não. Eu acho que a gente não está querendo isso de jeito nenhum, até porque esse protocolo, o nosso presidente vai entregar até o secretário agora, para que se o comitê avalie o que pode... Agora, o que na verdade a gente quer é uma data para que a gente possa começar. Tem que ter um planejamento. Claro que tem que ter, porque é muita exigência. Então, para isso, a gente precisa de uma data para que a gente possa, tá entendendo? Se planejar para que a gente possa voltar com mais segurança ainda. Professor, então, pois não. Tem muita gente perguntando aqui em relação ao Enem. Porque como é que está a preparação desses alunos que estão fazendo o terceiro ano? Esse pessoal vai ter um prejuízo, porque estão concorrendo com gente, por exemplo, que já vem de outros anos que tentam. Como é que o senhor vê o Enem esse ano? Com certeza sim. Gente que, por exemplo, tem alunos que já está fazendo o Enem aí há 3, 4, 5 anos, né? Você comparar com um aluno que está no terceiro ano, esse aluno vai levar desvantagem. Mas as nossas aulas remotas, principalmente para o Enem, a gente tem muitas escolas fizeram um planejamento que praticamente está atendendo em quase da sua totalidade 100%, com redações corrigidas online semanalmente, a gente disponibiliza tudo isso para o aluno, no ensino, claro, no online. A questão da volta desse aluno, tem muitos alunos, até para você ter uma ideia, esse aluno que vai fazer o Enem é um aluno que tem mais maturidade. Vou dar o exemplo de Manaus. Quem foi que voltou? Qual foi a faixa etária que retornou presencial? Na grande maioria, os que são mais dependentes, os pequenos. Porque imagine aí você, uma mãe, isso daí eu respeito, que uma mãe muitas vezes, as crianças hoje, ela aprende de maneira diferente do jeito que a gente aprendeu. A mãe muitas vezes ela não é professora, tá entendendo? Imagine para ensinar um aluno desse do modo que ela aprendeu, porque esses alunos desde pequenininhos são muito estimulados. Eu estava vendo esses dias agora... Eu não sei ensinar minha filha de 7 anos. Pois é, Gustavo. Isso daí é uma realidade. Então a gente tem que dar opção ao pai para que ele, pai, tá aqui, a gente tem um ensino aqui, tá certo, remoto, a gente tem um ensino online e tem um ensino presencial. O senhor escolhe. Primeiro, avalie o protocolo da sua escola, consulte o médico da sua filha ou do seu filho, da sua criança, ver se está seguro para ele, certo? Então tudo isso, esses cuidados as escolas particulares estão tendo, e a gente tem que deixar bem claro, quem decide é o pai. Se o pai deixar o filho em casa, vai ter aula do mesmo jeito, entendeu? É isso aí que a gente tem que deixar bem claro para a população. E essa questão que muitas vezes a escola ela está vendo o lado financeiro. Não é, porque se fosse para o lado financeiro, a gente vai ter um custo muito maior com retorno, porque a gente tem que manter os dois ensinos, o online e o presencial. E o custo muito alto. Além de todas as precauções, além de todos os cuidados, além da implementação de todo esse protocolo sanitário. Tudo isso, até porque você hoje, para fazer uma testagem mais barato, hoje você vai ter aí R$70, comprando baratinho. Entendeu? Imagina uma escola que tem aqui 150 funcionários aqui, quanto é que isso não custa? Logo de primeira. É verdade. Entendeu? Não é porque a gente queira voltar a todo custo, não, na aula presencial. Não, é porque tem pais, mesmo que essa pesquisa, teve uma pesquisa que foi feita aí, que a maioria dos pais quiseram que não retornasse às aulas. A gente respeita, mas a gente também tem que respeitar aquele pai que quer colocar o filho na escola presencial. Qual entendeu? O tamanho do impacto que o senhor analisa de perda do aluno esse ano? Vamos assim, tem uma aula online, mas não é a mesma. Até porque, Gustavo, a gente tem que entender, a gente tem que ser bem realista, que as escolas foi feito um planejamento para aula presencial. E, de maneira brusca, você teve que se reinventar,
Ou seja, é trocar o pneu do carro andando. Andando. Não é verdade? É verdade. Então, com certeza, isso vai ter algum prejuízo para esse aluno. Agora, claro que a escola pública, aquelas que não tem condição de ter aula, a gente entende, é muito complexa, não é o problema da escola hoje não é da governadora Fátima, de jeito nenhum estaria sendo leviano aqui, isso é um problema sério de muitos anos de descaso da educação, não é dela de jeito nenhum, eu acho que ela tem feito muita coisa também, junto com o prefeito, mas isso não se resolve assim do dia para a noite. Você tem escola aí no interior que às vezes não tem um banheiro para toda a comunidade escolar, para professor, para tudo isso. O que isso não acontece nas escolas particulares. E deixar bem claro, o pai que tem que escolher. O pai é quem decide. Se ele quiser deixar no ensino em casa, deixa. Se ele quiser mandar para a escola, sim. E primeiro vá na escola e me dê o protocolo aqui, quando for definido pelo comitê aqui do Estado. Professor Carlos Henrique, eu queria aqui agradecer a sua participação no Jornal das 6. Muito obrigado. Um grande fim de semana para o senhor. Meu amigo, muito obrigado e obrigado pela oportunidade, até porque aqui a emissora dá essa oportunidade para a gente discutir e o pai poder escolher. Porque muitas vezes, infelizmente, tem alguns veículos aí que escuta só um lado. Isso não é bom, isso não faz bem a ninguém. Nem os pais, nem a professor, nem a ninguém. Muito obrigado.